Voltamos agora com o professor Damião Ramos Cavalcante, secretário de Cultura do Estado da Paraíba, que vai responder se ele tivesse poderes, na verdade, para criar uma lei. Que lei seria essa de acesso ou de incentivo à cultura? Fosse uma lei nacional, e que lei ele criaria? Em princípio, a gente pode dizer que a cultura não precisa de lei. Ela acontece espontaneamente. A esponta é sua, como é a expressão latina. O homem realiza a cultura. Existe um filme muito bonito, é O Ilustre Cidadão, que ganha um prêmio Nobel, de literatura, e vai à cidade de Salas, na Argentina, para ser homenageado por aquele pequeno município. E na hora do discurso da homenagem, o prefeito diz que ele tem praticamente dado vida à cultura. E ele, até parecendo de uma forma ingrata, diz que jamais alguém pode dar vida à cultura. A cultura tem vida própria. Tem vida própria. O que a gente tem de fazer é não atrapalhar quem faz cultura. A cultura é uma coisa extraordinária. Ela tem movimento próprio. Ela se move sozinha. Ela não precisa de combustível de ninguém. De ninguém. Por quê? Volto à definição anterior de cultura que eu falei, porque ela é uma necessidade. Daí é que fazer a lei propriamente dita seria justamente mais uma lei para disciplinar o Estado, as instituições oficiais, no sentido de que deixe o artista criar com toda a sua liberdade o que a gente chama na filosofia da arte de poeses, e fazer com que lhes dê as condições e os instrumentos que às vezes lhes faltam. Só isso. A literatura de bons escritores e compositores é exemplo de Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Chico Buarque, Edu Lobo, Pixinguinha, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Caetano Veloso, entre tantos outros. Estão em extinção? Não estão em extinção. As coisas têm continuidade. As coisas que estão na cultura, que têm pequenas modificações, isso é muito natural. A cultura ela é estática, no sentido de que há coisas que permanecem como estão, sobretudo aquilo que a gente considera uma cultura morta, como é uma pirâmide, não é? Aquilo ali não é mais um sepulcro, não é um lugar de sepultar mais ninguém. Mas existe a cultura que é dinâmica, não é? Que é dinâmica, que se transforma. A roupa que você tinha quando tinha 12 anos não pode ser vestida hoje. Vamos dizer que a cultura é essa roupa que foi se adaptando ao corpo que você é hoje. Então, as realidades mudam, os costumes mudam, as invenções aparecem e faz com que o homem tenha novas necessidades. Ora, se existem novas necessidades, vai ser também novas formas de cultura. Mas não significa que a que existiu antes deixe de ser cultura. Conta que Einstein foi elogiado no Congresso em Londres ao ser dito um homem que superou o Newton. Ele disse, não superei Newton, eu sou apenas um anão montado nos ombros do gigante que foi Newton. Isso significa o que ele dá de valorização a todo estudo da física, da matemática e da física que tinha elaborado Newton. Então o que ele fez foi uma complementação, foi uma continuidade, que apagando o Newton não existiria Einstein. É isso que eu quero dizer, que a cultura mais ou menos tem esse movimento semelhante, Nessa cultura do fast food, o senhor acredita que podem surgir ainda grandes talentos culturais e criativos, levando em consideração que tudo é muito efêmero atualmente? Pode porque os talentos, eles não têm uma época como fosse uma fruta de estação, não é? Uma fruta de estação. Na verdade, existem determinados momentos em que há um surto. E me parece, é quando a sociedade ela se comporta e provoca mais os sentimentos humanos. Por exemplo, o surto do cinema italiano está no pós-guerra.
O surto da grande literatura, inclusive do cinema aqui nordestino, está em se verificar a realidade social, os problemas sociais, para se começar uma nova literatura justamente pertinente, não a literatura da Iracema, dos Lábios de Mel, mas uma literatura que vá dentro da realidade social, dos problemas sociais. E, nesse sentido, eu exalto a figura do grande José Américo de Almeida com o seu livro A Bagaceira, que deu justamente esse início ao regionalismo literário. Então, eu quero dizer que essas épocas, elas se modificam por si próprias, mas não significa a morte da outra, é uma continuidade. Professor, início de uma nova gestão, saindo de um governo extremamente bem avaliado, exitoso, que fez muito pela cultura da Paraíba. O que está sendo projetado, planejado para o governo, dentro do governo João Azevedo? Algumas ideias eu já praticamente falei sobre elas, não é? Mas eu queria dizer que o nosso propósito do governo, sob recomendação do governador João Azevedo, é a secretaria se preocupar em atitudes que provoquem também comportamentos coletivos. Nas atividades dos valores culturais, sobretudo populares, haja um incentivo não somente para criar, mas para que haja inclusive até um próprio mercado para aqueles que criam. Uma dificuldade que tem de um grande artista, a não dificuldade de um grande artista, é que ele encontra facilmente quem adquira, quem compre as suas obras. No entanto, tem os artistas que são, às vezes, de porte menores e que não conseguem fazer com que haja uma saída, um escoamento da sua produção. Por exemplo, do próprio artesanato, que não deixa de ser cultura. Então, a preocupação é de como favorecer esse tipo de mercado para que haja um escoamento da produção cultural, não é? Sobretudo a cultural popular, do artesanato, não é? Dentro do Estado e fora do Estado. Aliás, em relação a fora do Estado, há também um projeto de que a gente vai fazer um catálogo de artistas de várias habilidades e que deram conhecimento desses artistas, seus perfis, suas possibilidades de exibição, não é? de execução profissional, tanto na Paraíba como também nos estados vizinhos, circunvizinhos e também no país como um todo. Não é? Até mesmo fazendo com que esses artistas perambulem pelo país, levando o que é de cultural nosso, da Paraíba. Então, é um outro aspecto muito inovador do governador João Azevedo. E, inclusive, fazer com que determinadas atividades culturais retornem a sua presença nos pequenos municípios. A gente vai fazer com que a atividade de apreciação cinematográfica volte ao interior. Não deixa de ser uma grande arte o cinema, chamada sétima arte, não é? Que reúne, inclusive, uma diversidade enorme, uma gama enorme de artes do cinema. Então, vai fazer isso é um projeto do governador João Azevedo. É um projeto que não tem muito custo, mas terá riquíssimos efeitos. Repercussão muito grande. Professor, como política também é cultura, nós vamos fazer uma pergunta voltada para a política, mas o senhor só vai responder após o nosso intervalo. Mas eu vou deixar a pergunta no ar. Qual a sua avaliação dentro do atual momento político? Mas o senhor vai responder daqui a pouquinho no nosso terceiro bloco. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já.